TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. A democracia brasileira consagra o que se convencionou chamar de governo de coalizão quando se refere às relações presidente da República, Congresso Nacional, ou seja, governo e parlamento. Historicamente, essas relações obedecem a uma tradição que, para ser educado com o telespectador, eu vou chamar de malsã, porque, na verdade, o que se esconde por trás dessa tradição são ações e práticas não republicanas de parte a parte. Predominou esta prevalência do Poder Executivo sobre o Legislativo, que nessa configuração de governo de coalizão, ou seja, para poder governar, precisa estabelecer maioria dentro do Congresso Nacional, houve uma derivação do que se convencionou também chamar de governo de cooptação ou toma lá, dá cá. Não por acaso, invariavelmente ouvimos e lemos pela chamada mídia nacional, a grande mídia nacional, a expressão de balcão de negócios no Congresso Nacional. Se olharmos com isenção para o atual governo, percebemos muito claramente uma mudança substantiva nestas relações. Primeiro, porque o presidente da República não é muito afeito a essa interação com o Congresso Nacional. E desde já eu reparo, o problema não está em dialogar com o Congresso, é em que bases, em que moldes, qual o preço desse diálogo. O presidente, ao enviar para o Congresso os seus projetos de reformas como tem feito e dizer, cumprir a minha parte a partir de agora é com o Congresso, revela pelo menos duas coisas a saber. O primeiro é a indisposição de dialogar, e isso faz parte da democracia. O segundo é um certo desprezo para com o próprio Congresso Nacional, que é quem, em última análise, lhe dá as condições para governar. O que isso significa para a democracia brasileira? É para analisarmos os vários aspectos dessas questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para discutirmos esse tema tão amplo, que você não encontra na chamada mídia grande nem na mídia regional, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores. O professor doutor Rui Martinho Rodrigues, que nos ajuda semanalmente aqui a refletirmos sobre essas questões. O também professor, advogado, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, o doutor Reginaldo Vasconcelos. O também professor, doutor, advogado, o doutor Maia Filho. Desde já, agradecendo aos senhores pelas participações. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Se você, assinante, ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os doutores Maia Filho, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues. E eu quero iniciar o programa com o tema objeto do editorial de abertura dele, que é essa discussão entre a relação Presidência da República e Congresso Nacional. É evidente que esse modelo ele acaba se reproduzindo para os governos estaduais e suas assembleias legislativas e as prefeituras municipais e as respectivas câmaras
de cada uma das nossas mais de 5.700 comunas. Mas eu vou focar no Congresso Nacional, que é aquele em que ganha mais visibilidade, né? E que tem gerado, inclusive, grande desgaste para o Congresso Nacional. Professor Rui, o que é que significa essa quebra, vamos dizer assim, da tradição que eu chamei de malsã, adotada hoje pelo atual presidente Bolsonaro, com relação à interação, ou melhor, a falta de interação que ele faz questão de colocar com o Congresso Nacional? Às vezes, há um pensamento de certas correntes de que a política muda o mundo e, de fato, ela exerce alguma influência nesse sentido. Mas o mundo também muda a política, né? E o mundo mudou. Então, a política tinha que mudar. E certamente vai mudar mais ainda, porque as mudanças são muito profundas, a transformação cultural no mundo. Houve uma globalização, a tal aldeia global de que falava McLuhan nos anos 60 se tornou uma realidade. E o que se passa no mundo hoje, digamos, essa era das manifestações não é só no Brasil. E tem havido manifestação em 80 países nos últimos 4 ou 5 anos, né? E isso tem influência. As redes sociais, o homem comum passou a ter papel ativo na política. E o Congresso, que não sofria pressão do eleitorado, hoje sofre muita pressão do eleitorado. Isso modificou a realidade. E os partidos estão se esvaziando, muito mais no Brasil, mas isso acontece no mundo todo, né? No Brasil tudo é mais exagerado, então os partidos aqui... Tudo é superlativo. A nossa tradição de os partidos terem dono começa a ficar problemática, né? Os donos de partido já não têm um controle tão firme. Até o Lula parece que já começa a encontrar alguma resistência dentro do PT, né? Que era talvez a liderança mais forte que existia. E como a Lava Jato implodiu alguns partidos, implodiu o PMDB, que hoje é MDB, implodiu vários outros partidos menores e deu um abalo muito grande no PSDB, embora o envolvimento do PSDB com os escândalos tenha sido menor do que o do PT, mas como o PT é uma religião civil, ela se sustenta, apesar dos contratempos. Mas os outros partidos que não são religiões civis desmoronam com essas coisas. Então surgiu espaço para uma política diferente. E o presidente... todos nós gostamos de lembrar as doutrinas dos teóricos da política, da harmonia e independência entre os poderes. A harmonia aqui não quer dizer que anda de mão dada. A harmonia aqui quer dizer que um não pode contrariar o outro, né? Que é um impedimento. Que os americanos preferem dizer um sistema de freios e contrapesos. Isso. Que é mais claro do que falar em harmonia, que as pessoas pensam que a harmonia é amizade e tal, né? É coisa do homem cordial, do Sérgio Buarque. É todo mundo concordar com todo mundo. E não é exatamente o contrário disso. É discordar quando for preciso e exigir que não saia dos trilhos. Então, houve isso. E, por outro lado... Aliás, essa teoria é Montesquieu, né? Mas tem muita gente... Outros, tem. Então, você vê o seguinte. O presidente não quer dialogar com o Congresso. Mas, veja bem, toda mensagem do Executivo tem sua justificativa, tem seus fundamentos. Se esse diálogo é para explicar o que está acontecendo, vai na mensagem. Mas é preciso uma conversa pessoal. Pode ser, mas não deveria ser tão importante se as mensagens de iniciativa do Legislativo, a iniciativa legislativa do Executivo, forem bem fundamentadas. Por outro lado, tem umas novidades aí na lei que tornam menos delicada a prerrogativa do Congresso tomar certas decisões, porque tem o teto de gastos. Agora há pouco, na nossa conversa informal aqui, estávamos lembrando o fato do orçamento impositivo. Isso seria um desastre até ontem. Mas se temos um teto de gastos, e se o Congresso pode criar despesas desde que indique a fonte de onde é que vai tirar recurso, então já não é uma coisa tão dramática que o Poder Legislativo possa legislar sobre o que fazer.
Ainda que se perceba essa mudança de postura nessas relações, mantendo a independência dos poderes, mas o fato é que, quando você examina em termos quantitativos, a produção legislativa, claramente você encontra que, embora alguma seja de competência exclusiva da Presidência da República, ou seja, do Poder Executivo, você encontra, quer dizer, uma predominância desse processo, dessa produção legislativa, oriunda do Poder Executivo. Doutor Maia, eu quero colocá-lo nessa discussão, a partir de agora, na seguinte perspectiva. Desprezo pelo Congresso Nacional, desprezo pela democracia, ou inapetência mesmo para esse parlar tão necessário a qualquer democracia, sobretudo uma como a nossa, tão jovem? Eu acho que não é desprezo pelo parlamento. E a desqualificação do presidente para interagir com o poder executivo e legislativo é notória. Mas me parece que o Bolsonaro ele é um produto de uma mudança no ecossistema. Qual era a realidade no Brasil, professor Rui? Desde o fim da ditadura militar, se fazia, Arnaldo, o Estado, a maioria parlamentar do governo era obtida através de fisiologismo político descarado, tráfico de influência. Não vamos querer dourar a pílula aqui. O que existia desde o Sarney até o Temer era que se comprava os partidos políticos. O presidente usava a prerrogativa de nomear ministros com o objetivo de formar sua coalizão no parlamento. Houve uma pequena interrupção disso no governo Collor, que você estudou melhor do que qualquer pessoa, que ele perdeu esse tato, que o sistema de coalizão através de fisiologismo, não é coalizão por ideias, de projeto, era coalizão de comprar. O parlamento era uma extensão cleptocrática do poder executivo. Então, o camarada indicava lá o deputado para ser o presidente da Caixa Econômica, para que ele usasse o banco com o objetivo de enriquecer o partido dele, financiar campanhas políticas do partido, se perpetuar no poder e enriquecer os deputados. Então, aí veio anões do orçamento, Severino Cavalcante, Mensalão, Petrolão, já encarou e explodiu o sistema em 2014. Criou essa cultura do porteira fechada. Exatamente. Você entregava... Partidos recebiam determinados ministérios e tinham o direito de indicar o ministro, o secretário executivo, adjunto, o diretor, enfim. Exatamente. Isso era o retrato do Brasil. O Bolsonaro não seria presidente se não fosse a implosão disso. Ele é exatamente os escombros disso. Então seria impossível, Ronaldo, que ele entrasse no poder para usar um sistema que exatamente colocou ele ali. Ele não tem convicção disso. A sociedade, depois da Lava Jato, em que foi escancarado a prática. O problema foi que o Sérgio Moro, ele não é que ele destruiu, colocou esse pessoal na cadeia, ele expôs para a população. Hoje todo mundo sabia, de 2013, 2014 para cá, como funcionava. Ficou claro, o ex-diretor da Caixa Econômica foi preso lá na Bahia com um apartamento cheio de dinheiro. Então as pessoas... Você se refere ao Gedel. Você se refere ao Gedel Vieira, os 52 milhões. O ex-presidente da Câmara assaltou lá o Porto Maravilha com dinheiro do FGTS. Na Caixa Econômica assaltou lá e botou o dinheiro na Suíça. Então as pessoas viam. E com a rede social, o professor Rui falou, é um sistema político que foi implodido por uma ferramenta, que é a rede social. O Bolsonaro, ele foi tão outlier que ele foi eleito sem sem partido, sem tempo de televisão, sem proposta nenhuma, que não tinha um modelo. Isso lhe dá a condição para ele agir como age em relação ao Congresso? Não. Isso não lhe dá condição. Isso apenas impõe um obstáculo, que é o quê? Ele não tem condições de fazer aquilo que o levou àquele lugar. Então, essa retirada do presidente, o Brasil vive hoje, não se tem mais nenhum, pela primeira vez na história, de 2019 para 2018, um governo não foi montado em cima de compartilhamento de poder. O Bolsonaro pode ter todo o defeito do mundo. Tem muito ministro do Bolsonaro que não deveria ser, talvez, vereador de município do interior. Não tem qualificação. Vários ministros são desqualificados. Entretanto, temos que reconhecer, nenhum deles foi lá,
diretor de partido, presidente de partido, tomou a caneta do Bolsonaro e disse: nós temos 30 deputados, 70 deputados, nós exigimos que ele nomeasse o ano tal. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. Reginaldo, peço licença a você para quando voltar no segundo bloco, abrir com você, tá? Porque a produção já me informa que a gente se alongou um pouco nesse primeiro intervalo, ok? Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Hoje com as participações dos nossos debatedores, os doutores Reginaldo Vasconcelos, Maia Filho e Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo as relações governo, quer dizer, poder executivo, poder legislativo. Estou deixando, nesse primeiro momento, o poder judiciário um tanto quanto do lado, mas nós vamos falar sobre ele também, porque não podemos falar de república sem incluir, obviamente, os 3 poderes. Mas vamos tentar aqui alargar um pouco mais o raciocínio a partir do que está acontecendo hoje nas relações Presidência da República e Congresso Nacional. Reginaldo Vasconcelos, eu tinha dito que iniciaria esse bloco já com a sua participação. Eu vou colocar na seguinte perspectiva, depois dos dois, professor Rui e professor Maia, que é o seguinte: o presidente da República, ao se comportar como tem feito, virando, de certa forma, como querem alguns fazer acreditar, as costas para o Congresso Nacional, numa demonstração de pouco apreço pelo Congresso, pela relação, pelo chamado, aquilo que o Collor chamou de salam-aleque, né? Que é a foto para as redes sociais do deputado em suas bases, que a gente sabe o peso que isso tem. Não. Isso é falta de compreensão da essência de um regime democrático com a configuração de governo de coalizão como nós temos. Isso é simplesmente desprezo, pura e simplesmente, ou é uma campanha deliberada para tentar desgastar o Congresso ainda mais? Arnaldo Santos, como você sabe, Maia, talvez você é o único aqui que não pertence à nossa Academia de Literatura e Jornalismo, a Academia todo ano elege a palavra do ano. Em 2018 elegemos a palavra disrupção, que é uma palavra que vem do inglês, que ilustra exatamente isso que aconteceu. A gente, às vezes, nas reuniões lá na tenda árabe, alguém dizia, mas o Bolsonaro fazendo assim, nunca se fez assim. É isso mesmo, é disrupção. A modernidade, os novos tempos, a internet, provocou uma alteração geral, e isso é internacional, é mundial, né? Então, e a palavra, isso foi a palavra de 2018, e a palavra de 2019 foi exatamente protagonismo. Essa palavra foi muito repetida na mídia, talvez você não tenha percebido, porque ficou aquela luta de qual o poder que estava tendo protagonismo na administração do país, se era, inclusive o judiciário também, porque o Supremo, né,
tinha lá a sua atividade política. Então, é natural que esteja acontecendo isso e que a gente se espante com algumas coisas. Não acho que o Bolsonaro seja antidemocrático. Todo mundo esperava que ele fosse um ditador, porque é um militar e ele é um pouco brusco, né? Mas não, ele respeita, ele faz a parte dele. Eu não considero, como o professor Maia disse aqui, eu não considero que seja desprezo pela democracia e nem pelo poder mais importante, porque o poder mais importante é o legislativo, né? É o mais representativo, etc. Então, não acho que seja desprezo, não. Eu acho que é disrupção mesmo, é um novo sistema de se governar, combatendo esse patrimonialismo político, o fisiologismo, a política profissional, os feudos políticos. Essas pessoas administravam assim, através da cooptação, porque queriam se manter no poder, queriam botar os parentes nos cargos públicos, queriam ficar ricos pessoalmente, como muitos ficaram, né? Então, eu acho que nós estamos num caminho bom. Eu não acho que o Bolsonaro seja o presidente ideal que a gente podia ter, porque eu acho que ele precisava ser mais preparado, etc. Mas ele erra e conserta, ele tem grandeza de voltar, não é, professor? Ele reconhece as falhas. Isso até gerou, viu, Reginaldo, uma mudança, Arnaldo, que ninguém percebeu ainda. Por exemplo, esse ano já vai ter um financiamento público, já teve no ano passado, que foi fruto disso. Esse modelo implodiu, que ele era usado para financiar as campanhas, já teve que entrar o outro contribuinte, o fundo eleitoral. E também a extinção das coligações. Acabou a coligação, então você vai reduzir... eleições proporcionais. Para proporcional, então você vai reduzir o número de partidos. E esse distanciamento do presidente em relação ao legislativo, eu acho que é parte de uma nova realidade em que os políticos estão temendo o eleitorado. E o eleitorado via com muita severidade esse toma lá da cá. E entendeu que todo diálogo fazia parte disso. E o presidente talvez tenha até medo de falar com o parlamento. Porque ele entrou para romper com o presidencialismo de cooptação. O compromisso eleitoral dele era esse. Se ele começar a ser visto de mão no ombro com o político, o eleitorado vai pensar, cara, você entrou para romper com isso. E agora está praticando isso de novo. Esta semana, Bolsonaro disse que ia tirar qualquer ministro que estivesse usando o cargo, o ministério, para fazer eleição. Quer dizer, ele quer realmente romper com essa coisa. Outra coisa, ele não é um presidente que tenha muito descortino dos problemas. Ele dá uma direção. Os ministros é que têm descortino de como executar aquela direção. Então, quem vai ao parlamento são os ministros. Deixa eu colocar para vocês. Paulo Guedes foi várias vezes dar explicações. Existe uma mudança, a ética do convencimento. O Marcos Weber falava muito isso. O Bolsonaro não é que ele faz isso, ele delega ao ministro. Então, é como a democracia americana. O Trump sofreu o impeachment, mas você não viu lá nenhum deputado ou senador, olha, presidente, o senhor está sofrendo impeachment, o senhor me nomeia para o cargo tal. Então não existe. Lá nos Estados Unidos é inimaginável um deputado ou senador virar ministro. Aqui, então você colocou o parlamento no locus dele. E eu acho que isso trouxe uma reafirmação do parlamento. Não, e o Gustavo Canuto, o ministro que caiu agora, eu vi a justificativa, porque ele não tinha boa interlocução com o parlamento. E houve um fato aqui ligado a nós que demonstra isso. Quando se mudou a diretoria do DENOX, que vinha com o Ângelo Guerra, brilhantemente, sujeito queridíssimo por todo o quadro de funcionários, um órgão sacrificado como o DENOX, ele não concordou que fosse entregue a um cargo político, um político aqui do Ceará, lá em Brasília, insistiu que queria a diretoria geral, e o Canuto não veio nem para a posse, ele não concordava. A tradição Malsan, que eu chamei de Malsan, professor Rui, Reginaldo e Maia, filho, o que é que ela fez? Ela construiu o que nós também conhecemos como perpetuação no poder. Você tem aí castas familiares se revezando no poder. Então, ainda hoje assim, agora menos, porque os patriarcas já se foram, né? Mas você ainda tem resquícios das gerações que sucederam. Ao quebrar, digamos assim, esse paradigma, vamos chamar assim, que o presidente tenta fazer, crer que é isso que busca, até que ponto isso vai favorecer aquilo que nós tantos cobramos, que é a renovação da política por outros atores, não apenas por outros atores do ponto de vista mais jovem, mas por outros atores com novas formas de pensar
um pensar mais contemporâneo para o país, porque isso é que efetivamente transforma a democracia, né, no belo exemplo político que pode ser. Acho que aos poucos isso tem acontecido, para o bem ou para o mal isso tem acontecido. E a gente pensa muito em termos de oligarquia, porque algumas famílias marcam presença na política, geração após geração. Mas isso é uma coisa de pequenos municípios. Então, estas famílias que estão há muitas gerações na política, todas são de pequenas cidades do interior. Mas tem algumas grandes capitais de grandes estados, né? Olhemos a Bahia, por exemplo, hoje. Terceira geração lá na Bahia, está lá, do tronco Antônio Carlos Magalhães. Olhemos o Maranhão com o José Sarney, o próprio Sarney, mesmo fora sem mandato, mas ele hoje era base ouvido, rural. Era a base rural. Mas os Ferreira Gomes também. Agora, sim. Sobral. Não, essas bases são de pequenas cidades que conseguem costurar uma aliança com várias oligarquias de pequenos municípios. O que acontece é que nos acordos para definir o poder dos estados, aí geralmente sai alguém que não é da oligarquia. Até por causa da competição interna das alianças. Então a gente vê no Ceará vários governadores que não são representantes de oligarquia. Se você olhar, por exemplo, o Raul Barbosa, era um rapaz de origem muito simples, começou como o que na época se chamava contínuo na Secretaria da Fazenda e terminou governador do estado. Né? Aí depois dele vem Paulo Sarazate, que também era uma pessoa simples, filho de um músico e tal, terminou governador do estado. Né? Então, não vou citar nomes mais próximos para não criar suscetibilidades, mas isso se repete. Rui, mas essas pessoas não foram apadrinhadas, não por oligarquia? Não, foi muito mais uma solução, porque até nas cidades pequenas, muitas vezes, o chefe político não passa o cetro para um filho, passa para um genro que muitas vezes chega de fora, ou para alguém que não é do local. E muitas vezes o mesmo sobrenome não significa que seja a mesma linhagem política. Mas, Rui, porque os grandes clãs se dividem. Mas se me permite aqui só para poder... E só fechando. Mesmo aqueles que têm o nome, não significa que estejam no poder por causa do nome. Digamos, Virgílio Távora, filho do senador Manuel Fernandes Távora. Havia uma tradição Virgílio familiar. Távora não foi governador por ser filho do senador Manuel Fernandes Távora. Foi governador porque tinha uma grande habilidade política, né? Pessoal. Então, isso eu não vou citar outros nomes, mas a gente sabe que tem outros nomes nessa mesma condição. Né? Se você traz para a contemporaneidade, você pega os anos 60 para cá, você citou o primeiro expoente, talvez o maior deles, que foi o governador Virgílio Távora, né, já a partir da União pelo Ceará em 1962, mas você vem aí depois, aí vem a interrupção, entra o período dos coronéis, esses coronéis mantiveram por até recentemente as suas oligarquias, que eram aqueles que ele patrocinava. Aí você vem Lúcio Alcântara, vem de onde? Vem de uma tradição aqui. Mas também, o dele já era prefeito. Mas também não foi senador e governador por influência do pai. O pai já tinha até morrido. Sim. Nem foi por influência da pequena base eleitoral lá na Zona Norte aqui. Foi pela habilidade política dele. Mas, veja bem, era uma pequena base eleitoral. Se não é pela árvore genealógica familiar, é pelo patrocínio dos seus chamados chefes políticos, líderes, que foram patrocinados aqui o Reginaldo... Já que estamos citando nomes, veja, eu não queria estar citando nomes, mas veja, o Gonzaga Mota. Gonzaga Mota não foi propriamente por causa de um patrocínio, foi por causa do impasse entre forças políticas. Né? E pela capacidade técnica, ele foi recomendado pelo Mário Henrique Simas, que tinha sido professor dele. Então ele foi como técnico, ele não foi como herdeiro de uma corrente política. Né? Trazendo para o eixo da renovação. E na presidência da República, mais ainda. Mais ainda. Na presidência, sim. Isso é histórica. Renovação. Até que ponto esse novo modelo de fazer política, vamos chamar assim, com essas, digamos, demarcação de espaços de atuação, poderá proporcionar essa oxigenação pela renovação da política? Mas você acha eu que isso vou é pegar possível? emprestado aqui do Reginaldo a palavra disrupção, de 2018. Schumpeter usava uma expressão chamada destruição criativa. Você destrói uma coisa e usa para fazer o outro castelo os escombros daquilo que perdeu.
Então, a Lava Jato, esse modelo que você colocou diferente, de você não estar mais comprando, junto com as redes sociais, que aí a disrupção foi brutal, não existiria o governo Bolsonaro sem as redes sociais, não existiria. É um fenômeno novo em que existe uma democracia direta, representativa, online e vibrante. O deputado está lá, muitas vezes ele está lá no púlpito falando e os seguidores dele começam a dizer não gostei, ou gostei, e aí ele vai calibrando o discurso dele. Então, essa disrupção, essa modificação completa de eixo é uma porta aberta para a nova geração, para a mudança de mentalidade. O pessoal que já vai entrar sabendo que o parlamento não é lugar para marginal. Ninguém vai agora querer ser deputado para poder receber dinheiro de emenda parlamentar, para indicar parente para banco estatal. Não existe mais. Esse modelo acabou. Qualquer jovem que esteja ouvindo seu programa, que tem interesse de entrar para a política, nunca se teve nesse país um convite à nova geração, à juventude, para entrar. Não precisa ter dinheiro, não precisa do dinheiro, o dinheiro público acessível, não tem que estar se promiscuindo para comprar base parlamentar. Pensei que você ia dizer que nunca Me antes desse permita país... só uma reflexão. Veja bem, como é a renovação no meio artístico? Cantores e animadores de programa de televisão, como é a renovação? Existe uma oportunidade, às vezes você tem, no caso da... Eu não vejo muita renovação, não. Que é filho de outro, mas tem que ter o talento. Mas tem que ter o talento, a oportunidade. Hoje, com a rede social, qualquer jovem, você falou da parte artística. Mas veja bem... Qualquer jovem que sabe tocar algum instrumento, sabe cantar, ele vai no YouTube sem um centavo. Não precisa ter o estrutura que o Arnaldo tem aqui, câmera e tal. Ele vai só com o celularzinho dele, Rui. Se ele tiver talento, olha, ele vai para o planeta, vai para a China, para os Estados Unidos, para todo lugar. Mas você cita aí uma meia dúzia de estrelas da televisão e cantores e tal, que estão naquelas posições há muito tempo. Há muito tempo. E não tem essa renovação toda, não. Mas por uma aceitação desse talento a que aludiu o Maia, que as pessoas e na política também o querem e tal. No YouTube, por exemplo, também porque as pessoas que estão numa posição... Digital. Se você não pega nenhum youtuber que seja parente de alguém, eles são totalmente novos. Não, aí nas redes sociais é outra coisa, mas nas empresas, onde você ocupa espaços, quem ocupa um espaço se agarra a ele. Essa questão das artes, Rui, você olha para os artistas da Globo, é uma família para uma renovação na política, eu quero trazer o eixo para a política. Fulano é filho de um ator, fulano é filho de outro ator, a Fernanda Montenegro tem filho, não sei se já tem neto, Você quer, então, dizer que a oligarquia existente na política, ela se reproduz no setor privado, seja ele artístico? Tem um sociólogo chamado Robert Merton, que escreveu um trabalho, ele tem uma tese chamada A Lei de Ferro da Oligarquia. É claro que toda pessoa que tem uma posição de poder favorece os seus filhos. Então, se você olhar para a Rede Globo, todo mundo é parente. Tudo que é artista ali, tudo que é ator é filho, é não sei o quê. E se você olha, por exemplo, você acha que Chico Buarque, Caetano Veloso, não sei quem, esse pessoal não ocupa espaço e não luta para manter espaço? É claro que luta. Deixa eu colocar o Reginaldo nessa discussão, nessa perspectiva. Estamos construindo possibilidades, novas oportunidades para a renovação da política no Brasil? Acho que as redes sociais estão propiciando isso, procurando homens que tenham espírito público. Porque é o público que está na rede social e é ele que está olhando e está sabendo de tudo que acontece. Hoje em dia está tudo... Né? E não tem controle sobre ela. Não tem controle. Então, sim. Agora, esse fenômeno das artes é curioso. Até bem pouco tempo, quando havia essa ditadura da grande mídia, não era o talento mais. Você citou Caetano, esses caras vieram porque lutaram e mostraram que sabiam, que faziam coisas interessantes. Mas hoje não é até recentemente, não sei como é que vai ser, você citou o YouTube, isso vai mudar. Mas, Arnaldo, é o seguinte, o que eles viam era o seu potencial
de enganar com o negócio. Aí você ia para esses grandes programas de televisão, o grande Claudinho e Bochecho, o cara, esse é o monstro, esse cara, aquela cantora que era um homem, agora é uma mulher, ele foi considerada a cantora do ano no Brasil. Cuidado para você não ser acusado não, de homofóbico. Estou dizendo que era esse o sistema. Você é incensado pela grande mídia. Eu me lembro Estrigas, aquele Agora pintor. você é incensado pela mídia digital. Mas aí com mais franqueza, é o povo, né? Eu me lembro Estrigas dizendo o seguinte: o sujeito faz é um pintor medíocre, mas ele faz uma conexão com... Você se referiu ao Paulo Vittar, né? Sim. O cantor que você estava falando. Pois bem, o Estrigas dizia... o sujeito é um pintor medíocre, mas ele faz uma conexão com os críticos de arte, com os comentaristas de arte. Todo mundo diz que ele é ótimo, todo mundo valoriza os quadros dele, o cara fica rico, e fica rico também ali os best-sellers não acontece também por acaso. Eu estava me referindo aos que realmente... Agora com a rede social fica diferente, é a opinião do povo mesmo. Eu não questiono o talento dessas estrelas que ocupam os espaços. Eu digo é que existem muitos outros talentos tão valorosos quanto essas grandes estrelas que ocupam que não brilham, né? Mas que não tem abertura para eles. Mas não com a tem como entrar no da rede circuito. social, Rui, o poder do que vai ver deixou de sair do dono da TV para o cidadão. Então hoje qualquer pessoa assiste o que quiser. Quem escolhe qual é o meio de comunicação que eu vou me informar, ou então eu posso acompanhar até o próprio jornalista. Olha, quem está o formador numa de opinião, o ministro. Quem está numa função aparece mais e se afirma mais. Olhe para a Europa. Não tem intermediação. Quanto tempo Angela Merkel está como primeiro-ministro na Alemanha? 13 anos. Quanto tempo Margaret Thatcher passou na Inglaterra? 10 anos. Quanto tempo o trabalhista que sucedeu a Margaret Thatcher, o Tony Blair, passou 10, 12 anos. São sistemas parlamentares. Sim, mas eu estou dizendo é que quem está na política tem mais facilidade de permanecer na política. Pois é, mas a renovação não é uma coisa fácil. O que nós estamos ponderando é que a rede social, ela democratiza o acesso. Sim. Você pode disputar com mas não estávamos discutindo isso, estávamos discutindo a renovação. Pois é, exatamente. Se essa renovação vai vir com essa grande colaboração, eu acredito que sim, das redes sociais, é algo que a gente tem que esperar ainda um pouco mais, porque certamente até aqui os o fenômenos resultado da última eleição, quem foi o deputado estadual mais bem votado? Pois é, os fenômenos são isolados. Quem foi o deputado federal mais bem votado? Todos da rede social. Deixa eu fazer mais um intervalo, porque quando voltar eu quero colocar, então, nesse cenário, como eu tinha dito, o Poder Judiciário. Até aqui nós discutimos os 2 primeiros blocos, essa relação Poder Executivo e Poder Legislativo, que são, digamos assim, os 2 poderes com interface direto com a sociedade da República. O Poder Judiciário já é um poder de uma natureza diferente, mais hermética, né, pela própria natureza das suas funções. Mas tem também uma participação significativa, porque é o Poder Judiciário quem reforma aquilo que vem do Poder Legislativo ou não, é quem garante a constitucionalidade, né, do que está preceituado na Constituição. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho.
Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Hoje com as participações dos nossos debatedores Reginaldo Vasconcelos, Dr. Maia Filho e Rui Martinho Rodrigues. Discutimos os 2 primeiros blocos, essa relação Poder Executivo e Poder Legislativo, numa perspectiva de construção de uma democracia para o século XXI. E vamos agora colocar um terceiro ator, digamos assim, em termos de instituição, não menos importante do que os 2 primeiros, para a construção dessa renovação de costumes na vida social de uma forma geral, que é o Poder Judiciário. Este Poder Judiciário, pela sua conformação constitucional, já induz a que ele seja, quer dizer, longevo em termos de participação dos seus integrantes. Critérios para a escolha desses integrantes também muito questionável e, consequentemente, impedindo, portanto, essa renovação de que tanto cobramos do poder político. O professor Rui fez uma observação interessante quando introduziu a mesma oligarquia verificada na política e também no mundo artístico. É um ângulo para se examinar. Poder Judiciário, professor Rui, querendo ou não, nós encaminhamos para uma renovação, se não de pessoas, mas principalmente de algumas práticas políticas do mundo político. Estamos vendo aí. No Poder Judiciário. Com relação ao Poder Judiciário, primeiro nós temos que lembrar que não é um poder representativo. Isso. Como ocorre com o Executivo e principalmente com o Legislativo. Eu disse, a natureza dele, a sua conformação é diferente. É restrita. E como não resulta de indicações, a não ser os tribunais, a carreira da magistratura não resulta de uma carreira baseada em concurso, então não há muito que se está falando em oligarquia aí. Né? Não, eu estou falando assim, mas não se reclama dele também que se tenha uma oxigenação, uma renovação? Há uma discussão aí quanto ao processo de escolha dos tribunais, né? Mas não do acesso à carreira. Porque quem chega no tribunal, sem ser da carreira, não é parte da carreira. Chega lá de paraquedas, né? Agora, com relação à carreira, não me parece que seja oportuno se pensar em renovação, porque o tempo, a experiência, acho que contribui para aperfeiçoar o trabalho, o exercício da judicatura, né? Quando se fala nos tribunais, há quem queira mandar prazo determinado para os tribunais, sobretudo para o Supremo. E alguém andou sugerindo aí uns prazos que eram mais ou menos o tempo que realmente eles passam lá sem ter prazo, porque com a idade que o ministro chega e a aposentadoria era aos 70, então eles passavam uma média de 12 anos por lá, com algumas exceções, como o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio, que tem uma vida mais longa lá, e o Toffoli tem a perspectiva que entrou muito novo. Mas, de um modo geral, a média era em torno de 12 anos. Né? O que não seria diferente de algum país do mundo onde tem, na Alemanha, não sei por onde, tem uma periodicidade, um mandato na Suprema Corte. Agora, mas discute-se hoje já, inclusive, o alargamento desse período em função da longevidade. Pois nos Estados Unidos não tem prazo. Tem juiz, lá eles não chamam ministro, tem juiz na Suprema Corte com mais de 80 anos. Né? Então, porque é nomeado pelo presidente. Olha, não tem alternativa para uma Corte Superior. Porque concurso é a forma mais democrática. Mas concurso nem sempre faz a melhor escolha. Porque concurso, quando, vamos usar uma expressão popular, quando anda bem, ele seleciona o aspecto cognitivo, mas não seleciona coisas que são até mais importantes para o exercício da judicatura, que é o equilíbrio emocional e psicológico, que é a saúde mental, que é a integridade moral. Isso concurso não mede. E juiz não precisa ser um poço de sabedoria, porque juiz não vai improvisar a sentença. E veja bem, eu não vivo estudando direito a toda hora, mas sempre que um colega me pediu para fazer uma peça,
eu colaborei durante algum tempo com alguns colegas, com um colega que agora não está precisando mais da minha colaboração, porque o filho está advogando junto com ele. Mas eu fiz peças. Por quê? Porque eu sabia onde procurar. Eu não ia sentar e improvisar, sentar diante do computador e improvisar todo um texto. Não, eu sabia. Assim fazem então, os juízes, né? Os promotores, os procuradores. O que o profissional do direito precisa saber é onde procurar. Buscar. E está nos livros. Então, ele precisa saber, principalmente, as disciplinas propedêuticas. Ele precisa saber hermenêutica, ele precisa saber a teoria geral do direito, e a gente não se desatualiza com isso. Eu não saberia lhe dizer aqui, se está na ponta da língua, artigos do Código Civil, do Código do Processo Civil. Por isso eu digo, quem sabe artigo é bandido. Por isso eu digo que mas teoria geral do direito, hermenêutica, o operador de direito, eu sempre digo isso, o operador de direito ele é um piloto de helicóptero. Então o campo do direito é amplo. Quando ele se defronta com um caso concreto, ele vai pousar o helicóptero dele naquele campo para estudar. Isso o juiz, o promotor, o procurador, porque ninguém sabe todo o campo. Sabe do não. direito. É muito, sabe, nem uma área específica. Então sim, mas eu quero trazer para o eixo da renovação. Se a sociedade está propugnando por renovação na política, nos costumes, enfim... no que concerne ao judiciário... Como é que se imagina uma renovação do poder judiciário? No que concerne ao judiciário, a renovação não deve vir de uma renovação de titulares dos cargos da magistratura. A renovação pode vir da lei. Uhum. E aí é tarefa do legislativo. Doutor Maia. Eu acho, Arnaldo, que esse tema é relevantíssimo. O Supremo nunca teve tão em evidência na República. Hoje se conhece o nome dos ministros do Supremo, se exige do Supremo uma postura, se questiona as decisões do Supremo. O Poder Judiciário no Brasil é uma lástima, é uma tragédia, é péssimo. É o mais caro do planeta, se gasta no Brasil 1,2% do PIB, é entupido de privilégio. Lamentavelmente, a mentalidade esclerosada, autárquica, até a postura do ministro, ele se acha Deus. Ele tem certeza. Desembargador, que é um negócio, tem que ter um carrão, não tem... Todo desembargador tem que ter um carro, o Estado tem que buscar a pessoa em casa. Você falou da ideia da renovação, o professor Rui estava falando mas esse é um risco do serviço público em geral. Mas veja bem, mas no judiciário é absurdo. Por exemplo, você conviver com 60 dias de férias, mais um mês de recesso, é um assinte, é uma agressão. Não há condição, é indefensável, é um vexame. Auxílio moradia é ridículo, é uma vergonha. Até o ministro Sérgio Moro, no Roda Viva, defendeu. É uma vergonha, é dado por uma liminar. Uma liminar que custou 4 bilhões de reais. Tirar dinheiro da saúde e da educação. Se está falando agora aí aumentar gasto, ICMS, dinheiro para pagar privilégio. Então, e outra coisa, um tema que nem se colocou, Arnaldo, lamentavelmente. O judiciário falou de oligarquia, o que existe de influência, por exemplo, juiz, ministro com advogado e tal, filho, o camarada é alçado a um cargo no judiciário, ministro e tal. O filho dele vira o melhor advogado da cidade. Isso é uma patologia. O camarada virou presidente do tribunal, aí o parente já, todo mundo vai lá contratar o filho do desembargador. Então não interessa o que... É um poder que não é permeável. Até o ministro Aires Brito, que era um ministro muito correto... Teve um problema com o cunhado. Exatamente. Cunhado é um vexame, Arnaldo. É um assinte, é um escândalo. Na hora que abrir a caixa preta do judiciário, aí volta o que o professor Rui lembrou. Então é preciso mudar a legislação conforme a organização do Poder Judiciário, limitando, quer dizer, para impedir essas situações. Mas já existe legislação para isso. Por exemplo, o juiz, a ideia da suspeição do impedimento, o ministro do Supremo não pode dar um habeas corpus para o escritório da mulher dele. Isso é impeachment em qualquer lugar do mundo. Então, o que precisa ficar claro é uma mudança de mentalidade. O poder do juiz não é a serviço do escritório do parente, nem do amigo. Então, por que existe uma disputa para ser ministro do Supremo, do STJ? Porque aquilo lhe torna alguém que é capaz de entregar resultados que são inacessíveis pela técnica. Então, essa ideia do professor Rui, fazer o concurso para o melhor e tal, está longe da decisão. Deixa eu colocar um elemento subjetivo aqui que eu acho que é importante. Uma coisa é o julgador, seja ele qual for, fazer essas entregas aqui, a gente menciona aqui. Outra coisa é
parte da sociedade, com seus interesses, imaginar ou ter como verdade de que basta que eu tenha contratado o escritório do filho do ministro ou do desembargador, meu problema vai ser resolvido. Não necessariamente, eu quero colocar esse elemento aqui subjetivo. Alguém pode achar, pô, agora eu tenho mais possibilidade. Será que isso é verdade? Você isso é real? Que um caso concreto? O que é que levou o ministro Toffoli a desempatar, por exemplo, a lei, a segunda instância? Será que ele foi o advogado do Lula? Ele foi advogado na área eleitoral. Ele foi assessor da Casa Civil do Zé Disseu. Não foi isenção. Passou, na verdade, não tinha passou isenção. em 2 concursos, porque em qualquer país do mundo, aquele voto, ele não poderia votar. O ponto central é esse, não poderia votar. E desempatou numa questão central. E afrontando o interesse da sociedade. A população brasileira, a esmagadora maioria, quer a punição dos criminosos. O Supremo está na linha de frente, sem falar na questão, na própria pauta da permeabilidade à crítica. Ele não convive com aquilo. Você não pode ir no Supremo questionar o ministro, que ele vai mandar... Agora o Judiciário está mandando recolher revista de ofício, Arnaldo. Hoje em dia o Judiciário é uma ameaça. Se falou muito do Bolsonaro como uma ameaça à democracia. A maior ameaça à democracia parte do Supremo Tribunal Federal. Faz um inquérito de ofício, recolhe meio de comunicação, manda processar o cidadão no avião, porque questionou a postura do ministro. Ele não tem capacidade de conviver com o regime democrático. O que o professor Maia está dizendo me suscita uma questão gravíssima. Eu sou advogado. E eu acho um absurdo o quinto constitucional. Eu acho um absurdo você colocar no tribunal um advogado e um promotor. Porque ele não tem a expertise da judicatura, entendeu? Não sabe julgar. O maior promotor que eu vi trabalhar no júri de Fortaleza foi o pior advogado que eu vi trabalhar depois de aposentado. Eu tinha um amigo advogado que ele disse, rapaz, eu acostumado a advogar, sempre na tribuna da defesa, um dia fui contratado para ser assistente da acusação, e o assistente da acusação, ele faz a acusação ao lado do promotor. E em determinado momento o promotor puxou assim na minha beca e disse, para que tu está defendendo o homem. Então, então, esses ex-advogados como o Toffoli, o único juiz que tem no Supremo Tribunal, que é juiz de origem... De novo. Caio o militante de toga. Vamos mudar. O único juiz militante de toga. Vamos mudar a lei que vai definir os critérios para indicação ao Supremo. Claro. Tem um juiz da Suprema Corte Americana que, num voto, disse que nenhuma lei funciona se não se inserir num mar de ética. O mar de ética está na sociedade, ou não está. Veja, nós já temos controle demais. Há poucos dias eu fiz uma matéria sobre essa história de juiz de garantia. Eu disse, olha, o processo penal começa na polícia, com a autoridade policial. E tem para segurar os excessos a Corregedoria da Polícia Judiciária e o Ministério Público, que também controla os possíveis excessos da Polícia Judiciária. Ah, mas o Ministério Público também tem Corregedoria e tem o Conselho Nacional do Ministério Público. Já são 5 entes. Aí o Judiciário também existe, na primeira instância, logo para corrigir as distorções do inquérito policial e do Ministério Público. Ah, mas o juiz, mas aí tem também uma corregedoria do Judiciário e é pouco, então tem a supercorregedoria, que é o Conselho Nacional de Magistratura. Né? Então, para você, juiz... E ainda tem 4 instâncias. No fim, você conta 11 ou 12, eu contei lá, 11 ou 12 órgãos ou nichos do Estado para fazer o sistema de freios e contrapesos. E não está funcionando, então vamos criar mais um? Eu acho que já tem coisa demais. O que precisa é o mar de ética. Agora, algumas coisas podem ser feitas. Alguma coisa pode ser feito em termos de aperfeiçoamento dessas instâncias. E aí quem vai fazer isso, eu creio que deva ser o legislativo. Eu não gosto de ver o judiciário legislando. Tinha que passar um impeachment, por exemplo. O presidente do Senado está segurando lá o impeachment. Não, tem que, já houve... Você diz de um ministro, né? De ministro do Supremo, porque o problema é que eles não têm conexão com a sociedade. Eles são 11 pessoas lá que vivem como Deus. Eles afrontam a opinião de 200 milhões de pessoas sem ter um voto. Até a forma de... Por exemplo, você chama lá a corte, isso é coisa de monarquia. Vitaliciedade. Você tem que andar... O ministro Marco Aurélio parece que está falando
vem de outro planeta para dar lição no país. Aí coloca a filha lá no Tribunal Federal, o Fux coloca outra filha no outro. Aí é outra coisa. Aí começa essa... como é que funciona esse debate? Certas formalidades no judiciário, o judiciário é o lugar de embate, é o lugar de conflito de interesse. E as formalidades existem para funcionar como um amortecedor de choque entre os interesses. Eu não me enamoro da ideia de que se tirem essas formalidades de Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, embora a minha prática forense é mínima e eu uma vez cometi uma gafe numa audiência, eu chamei um juiz de você. Porque no campus da universidade todo mundo é você, né? E era um cara de uma cabeça muito boa, não se ofendeu comigo, nem me deu um carão. Eu é que senti e me desculpei imediatamente, porque eu acho que essas coisas são necessárias, né? Então, eu uma vez levante. Aí vai o Cacá de bermuda e tênis lá. Você viu aquele deboche? Então aí, quer dizer, ele afronta um advogado porque se reportou a ele da tribuna, uma advogada, estava visivelmente nervosa. Quer dizer, não houve agressão nenhuma. Aquilo ali era uma casa, ele está usando o poder ditatorialmente, imperialmente. O Supremo hoje, ele vive descompassado, ele está brigando com a sociedade. Conte a história do Cacá, que você começou, o telespectador ficou esperando. O Cacá é um advogado famoso. É um advogado lá de Brasília, que anda lá, com todos os pessoal da Lava Jato, criminalista lá de Brasília, que tem acesso ao pessoal do Supremo. Ele foi de bermuda. Vai lá de bermuda no Supremo, despachar no gabinete do ministro, bate a foto de bermuda e tal. Então, o que ocorre hoje é que se existe como o Poder Judiciário ele é encastelado, Arnaldo. O ministro, você já entrevistou algum desembargador aqui no programa? Você entrevista deputado, governador, prefeito. Olha, agora eu tenho... Legislativo e executivo, eles são expostos à crítica, eles convivem com o debate. O judiciário não pode. Eu só tenho alguma hesitação diante de duas coisas que você colocou aí. Uma é que aspirar a um tribunal superior seja uma motivação de quem quer, digamos, incrementar o escritório do filho ou coisa assim. Eu acho que é uma aspiração legítima para quem está na carreira. E é uma aspiração legítima não só para quem está na carreira da magistratura, mas para os profissionais do direito em geral. E aí eu também hesito em acompanhar meu amigo Reginaldo no que ele diz respeito ao 5º Constitucional, porque... Que é a exigência de se nomear advogados e ex-promotores para os tribunais. 1/5 dos tribunais ser constituído por advogados e promotores. Eu acho que isso como que é um contrapeso a um certo corporativismo. Ok. Com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Agradecendo desde já os debatedores, professor Maia Filho, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues. Agradecendo em especial você, assinante, com um convite para um próximo Observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.